A câmera está ligada e eu estou aqui para gravar um vídeo, como não faço há muito tempo, em defesa de nosso Senhor Jesus Cristo, em defesa de Deus Pai, em defesa do Espírito Santo. Eu sempre disse, sempre falei para quem quisesse ouvir, que a Igreja Católica Apostólica Romana estava falida. O catolicismo está falido. O catolicismo perdeu o seu apelo, a sua noção de evangelização, a sua noção de que é servir a Deus através dos ensinamentos do caminho de Jesus Cristo. Perdeu completamente. O Concílio do Vaticano II liquidou com aquela igreja milenar que dava ao homem o sustento espiritual. Hoje nós temos uma igreja política, uma igreja que, em nome da opção pelos pobres, se junta aos partidos políticos de esquerda que querem a destruição dos valores cristãos para serem substituídos pelos valores soviéticos. Nem na Rússia os valores soviéticos se sustentaram, mas esses partidos políticos querem a sovietização da sociedade. E eles estão presentes em toda a América Latina através de governos eleitos. Eleitos corretamente. Porém, são governos que ganharam por diferenças de votos, poucas, mas acham que podem fazer tudo desrespeitando a vontade dos seus oponentes, a vontade daqueles que não votaram nele. E a Igreja Católica Apostólica Romana, através das conferências nacionais dos bispos, se acoplou a esses partidos em nome da opção pelos pobres. Eles tiram vantagem disso. Eles não fazem uma evangelização em nome de Cristo Jesus. Eles fazem em nome dos pobres. Mas os pobres, Jesus disse, sempre existirão. Sempre haverá pobres sobre a terra. Mas eu não estarei na terra. Então, qual era a nossa obrigação como seguidores do caminho? Era fazermos com que Jesus esteja presente, essa é a nossa obrigação, através da nossa vida santificada, com seu exemplo e com os valores cristãos que Paulo tanto nos ensina. Na Espanha, a igreja que era, até o final do século XX, uma igreja poderosíssima, uma igreja correta, essa igreja era tão poderosa que dela saiu um homem chamado Escrivá, hoje é beato, que fundou a Opus Dei. A Opus Dei eram homens e mulheres cristãos, verdadeiramente cristãos, que juntos trabalhavam pelo Evangelho, trabalhavam por Jesus, trabalhavam para distribuir os ensinamentos de Cristo. A imprensa, vendo isso, fala mal, tentou destruir. Escreveram um livro acusando membros da Opus Dei como conspiradores, etc. Para o quê? Para denegrir a Opus Dei. Eu não sou defensor da Opus Dei porque eu não sou católico, mas acho que isso tem que ser dito e bem dito. Nós temos no Brasil, infelizmente, uma malta de homens e mulheres que se intitulam ou se auto-intitulam pastores e pastoras, que fazem muito mais mal ao cristianismo do que a essas pessoas da Opus Dei. Eles fazem muito mais mal ao cristianismo porque não honram a Jesus. As igrejas neopentecostais ou ditas pentecostais estão cheias por causa da doutrina da prosperidade, porque não há criatura humana que não queira viver bem, ter sua casa, seu carro, seu dinheiro para o lazer, seus filhos estudando, seu plano de saúde, boa comida em casa.
Não há criatura humana que não queira isso. Todos nós desejamos e almejamos ter uma vida boa, uma vida digna, uma vida próspera. Para isso, todos nós queremos trabalho, todos nós queremos ser honestos, todos nós queremos seguir os princípios que a nossa Constituição diz, porque foi feita ainda baseada em alguns princípios cristãos. Muito bem. Estão avacalhando, porque esse é o termo, com tudo. Na Espanha, um cura vai para 5 igrejas. O homem passa o dia inteiro andando de um lado para o outro de automóvel para rezar a missa. Chega lá, a missa tem uma pessoa. Mesmo assim, é um sacristão que abre a igreja. Uma freirinha chamada Isquia Valadares faz um trabalho no TikTok maravilhoso de evangelização. Ela está preocupada com 2 problemas: a corrupção e a pederastia. A pederastia é um problema na Igreja Católica Apostólica Romana por causa da pedofilia. Veja, existe uma diferença entre pederastia e pedofilia. Roma tem preocupação com a pedofilia. Por quê? Porque os padres abusavam das crianças. E eu não sei se as freiras abusavam das meninas, mas os escândalos que vêm são que os padres abusavam da criança. Então, pederastia, pedofilia, esta freirinha muito bem intencionada e gênio e fiel a Cristo Jesus faz um trabalho de explicação do que é a pederastia e faz um trabalho para que se evite a corrupção. Maravilhoso! Mas foram 2 pessoas num programa de 1 hora. Um padre que saiu da África e está lá sendo cura de 5 lugares. Um padre extremamente simpático, um clero simpaticíssimo. E essa freirinha, Soro Isquia Valadares. Eu não achei ela no TikTok, lamentavelmente. Mas eu gostaria de achar para dizer a ela: irmã, bendita seja a sua vida. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que prestar atenção. Uma senhora lá falou assim: bom, não tem ninguém na igreja, sabe por quê? Não tem vocação para sacerdote, sabe por quê? Porque o pai não ensina, o avô já está velho, já cansou de tentar ensinar o pai e a mãe, ele já desistiu, então o neto não entende nada, o neto está no celular o dia inteiro, olhando Deus sabe o quê. Então, essa senhora tem toda a razão. Eu estudei em colégio católico, Colégio Santo Agostinho, São Bento e São Vicente. Padres agostinianos, padres beneditinos e padres lazaristas. Eu vou dizer uma coisa: a minha fé veio mesmo dentro da minha casa. Por causa do meu pai e minha mãe, não. Minha mãe ia à igreja todo domingo, tinha véu, aquela coisa toda, era uma religiosa. No meio da vida deixou de ser. O meu pai ficava em pé na porta da igreja, por lá dentro, mas ficava em pé, não participava, nunca participou. Quem me ajudou a engatinhar na fé foi minha avó Ana Constância. Foi ela que me botou, foi ela que fez o meu ouvido, me deu a noção do que era o cristianismo. Devo dizer que meu padrinho de crisma, um sujeito chamado João, que era casado com a irmã da minha mãe, ele era muito religioso. Depois eles se separaram, nunca mais eu vi esse sujeito. Ele foi meu padrinho de crisma. Mas ele é que me ensinou a rezar o credo. Foi ele que me ensinou a rezar o terço. Porque no Colégio Santo Agostinho a gente rezava o terço toda quinta-feira, se não me falha a memória. Mas ele é que me ensinou, ele é que teve a paciência de me explicar o que era o terço. Então, eu tive dentro da minha casa um ensinamento religioso para marchar no cristianismo. Então, meu amigo, minha amiga, nós não estamos fazendo isso. Levar o filho à igreja para ele brincar não adianta nada. Botar o filho na creche para ficar livre para trabalhar, tudo bem. Mas para gazetear, tenha paciência. O pai e a mãe têm que ensinar ao filho os princípios cristãos.
honestidade, amor ao próximo, ser correto, não mentir, não levantar falso testemunho. Essas coisas básicas que fazem a pessoa começar a desenvolver a boa cidadania. Com os princípios cristãos, a gente consegue viver bem em sociedade e consegue fazer com que o nosso país melhore. Eu estou apavorado, porque eu sou uma andorinha. Eu não faço um verão, mas eu tinha dado uma pausa nas minhas gravações. Mas diante do que eu vi hoje, doeu tanto o meu coração, doeu tanto, que eu resolvi fazer esse vídeo. Que o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus de Nazaré, o Cristo do Deus vivo, aquele que com seu sacrifício vicário nos redimiu, nos abençoe, nos envie o Espírito Santo para podermos levar uma vida de maneira certa, correta, como aquela que Jesus nos alertou para viver durante o seu caminho na terra. Amém.